Quando um filho adoece, a tendência é a alta ansiedade, às vezes até entrar em pânico. Isso não ajuda a gente a tomar boas decisões, né? Por isso eu quero dar para vocês alguns lembretes que vão te acalmar e te ajudar a fazer a coisa certa na hora do sufoco. E aproveita que eu vou te dar essas dicas para curtir o vídeo, assinar o canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem entrar em pânico, com mães ansiosas, com famílias em geral, porque todo mundo fica ansioso quando o filho adoece. Então, em primeiro lugar, toda criança vai ficar doente, inclusive o seu filho. Nos primeiros 2, 3 anos, ele vai adoecer 8, 10, 12 vezes por ano. E esses catarros de virose vão demorar para passar. Nos pequenos, especialmente, podem levar 10, 15 dias para começar a melhorar. E, às vezes, uma outra virose surge, porque justamente são muito frequentes, e isso vai parecer que uma bactéria complicou o quadro, que agora ele está com uma infecção bacteriana. E essa é a principal causa de uso de antibiótico inadequado, desnecessário nas emergências desse nosso país. Gente, usar antibióticos sem necessidade para viroses, que são mais de 90% das infecções, não ajuda em nada, faz mal, prejudica o nosso organismo e também pode provocar resistência bacteriana. Então, evite emergência à toa. Eu vou dar algumas dicas aqui sobre isso. E o fato dele adoecer toda hora de doenças virais leves não significa que ele tem baixa imunidade. Baixa imunidade tem outros sinais, é outro departamento. Segundo, febre é um sintoma, não é uma doença. É sinal de que o corpo está reagindo à infecção. E a febre ajuda o corpo a combater a doença, ela ativa o sistema imune. Quando ela sobe muito rápido, é normal ter calafrios, tremores. Isso não é convulsão, não. Convulsão não é toda criança que vai ter, não está relacionada com a febre alta. A convulsão ela só acontece em crianças que são predispostas, em torno de 5%. Então não adianta tentar controlar a temperatura para não passar de 37, porque isso não vai evitar a convulsão, a não ser em situações muito específicas que não cabe falar aqui. Não precisa, portanto, gente, ter pânico de febre. É bom esperar a criança ficar incomodada, deixar a febre agir no seu combate à doença e esperar que ela fique chorosa, que ela fique incomodada. E isso vai acontecer lá para os 38,5, 39. E aí o antitérmico vai dar conforto. A gente trata a criança e não um termômetro. E não é necessário dar remédio para febre para criança que está com 37,5 brincando, sorrindo e comendo. Aliás, também criança dormindo tranquila com febre não precisa ser acordada para ser medicada. Banho morno pode sim dar conforto, mas especialmente quando a febre começa a cair, quando a criança está começando a suar. Aí é o momento do banhozinho morno, de abraçá-la depois, de enrolar numa toalhinha, deitar com ela e relaxar. Terceiro, muitas viroses não causam nenhum sintoma, além de febre. Mas meu filho está com febre incubada, está com febre na cabeça, febre que não tem sintoma é perigoso. Não, gente, a grande maioria desses casos é simplesmente mais uma virose. Muitas vezes aparece também uma erupção no final, quando a febre está começando a passar, e essa erupção é sinal de que a virose está acabando. Então fique tranquila. Quarto, a criança que está com febre, mesmo alta, mas que responde ao remédio, pelo menos fica com febre mais baixa, vai de 39 para 38, e ela começa a ficar mais animada, querendo comer, brincar, sorrir, e em princípio não precisa ir para a emergência. Aliás, toda criança com febre come pouco mesmo, né? Não se preocupe, hidrate, ofereça sopas, porque a sopa alimenta ao mesmo tempo que hidrata, e ela vai compensar o que ela deixou de comer depois. Quinto lugar, leve para a emergência, sim, quando a febre for alta e mantida, não abaixa de jeito nenhum. Quando tiver sintomas muito intensos, por exemplo, tosse contínua que não para, dificuldade de respirar, claro, é caso para levar rapidamente, vômitos e diarreia que não param, a criança não consegue ingerir nada porque vomita o tempo todo. A criança que está prostrada, que está caída, mesmo sem febre, a febre abaixa, ela continua prostrada. Isso é um sinal importante também de gravidade. Criança que fica muito irritada, sonolenta, criança que recusa líquidos, bebês que recusam seio materno, ou que a febre persiste depois de 3 a 4 dias. Também é importante levar para a emergência. E também, quando a febre volta, ela passa, depois de 2, 3 dias ela volta e com sintomas piores, com mais catarro, também é o caso de levar para a emergência, porque isso sim pode ser sinal de uma infecção bacteriana. Sexto, a maioria dos medicamentos para gripes e febres, como xaropes, vitamina C, descongestionantes, não funcionam bem. O que funciona mesmo é hidratação,
que é fundamental para o corpo funcionar, para todos os sistemas continuarem ativos, especialmente para a imunidade continuar combatendo essa infecção. E lavagem nasal, gente. Lavagem nasal é maravilhoso para infecções catarrais. Libera o nariz, a criança respira melhor, o bebê mama melhor, você remove vírus, bactérias, poeiras, alérgenos, enfim, toda uma série de substâncias que fazem mal, e a criança se sente muito melhor. E vai respirar melhor, vai oxigenar melhor seu sangue. Mel também, para tosse, para os maiores de 1 ano, está valendo. Ele melhora a tosse. Alguns produtos naturais podem ajudar, então fale com o seu pediatra, mas não são resolutivos. E, por favor, gente, não se automediquem, não usem corticoides do tipo prednisolona, predicin, prelone, decadron, celestamine. Esses remédios são perigosos, não são adequados para gripes e viroses em geral. Eles podem sim ser muito importantes em muitas situações, asmas, alergias graves, mas não são remédios para serem usados em viroses. Eles vão fazer mal, especialmente se forem usados a longo prazo, e mesmo também, se uma criança tem 8, 10 viroses por ano e toma predicin ou prelone 8, 10 vezes durante 5 dias, sim, vai fazer mal. Ele reduz a imunidade, ele tem uma série de efeitos colaterais graves, então evite dar esse remédio, só use com indicação médica e mesmo assim questione o médico. Pergunte, é realmente necessário usar esse remédio? Outra coisa que é perigosa, xaropes que sedam a tosse, quando a criança precisa da tosse justamente para expelir catarro, ela precisa tirar aquele catarro do pulmão dela, podem ser perigosos também. Então, cuidado com esse tipo de remédio. 7º, não acredite que imunidade se consegue com suplementos. Isso é mentira para te vender produtos caros e desnecessários. A criança não precisa de vitamina D, de vitamina isso, de vitamina aquilo, de sorinho da imunidade ou de protocolo, sei lá do que. A criança precisa de vitamina D diariamente durante toda a infância e adolescência e ferro entre 4 a 6 meses a 2 anos. O que traz boa imunidade mesmo é alimentação natural, especialmente vegetal, brincadeira movimentada, o exercício físico na criança é a brincadeira, afeto, amor, alegria, bom sono, ar limpo, contato com a natureza e boa hidratação e, claro, vacinação em dia também. É dessa forma que a gente constrói uma boa imunidade para que a criança combata essas viroses adequadamente. E lembre-se, cada vez que ela adoece, ela está construindo a sua imunidade também. Então, adoecer, de uma certa forma, é bom para a imunidade.